O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus irmãos, pode se aproximar um pouquinho aqui a câmera, para a gente quero ver o povo de perto. E os músicos cantem um pouquinho mais alto, que senão o povo do Instagram aí não vai ouvir, que aqui é o ambiente da capela. Ontem tivemos um problema com o som, gente. Hoje, graças a Deus, creio que está resolvido, né? Ontem tivemos um problema com o som e foi uma benção, né? Sabia o pessoal falando: não está funcionando, o som não está funcionando. Mas teve missa, viu? Teve missa, né? Vocês não ouviram tudo, mas teve missa. Algo da homilia lá apareceu lá também, estava olhando depois, né? Mas vamos lá, meus irmãos, hoje, quarta-feira, né, da semana da Páscoa, estamos celebrando ainda a Páscoa. São 8 dias que a igreja prolonga o dia da Páscoa em 8 dias, essa festa solene que transformou o mundo, né? Antes e depois do Senhor, antes e depois da ressurreição de Cristo. E é bonito ver como Jesus, gente, ele vai buscando os discípulos, né? Santo Inácio de Loyola fala que é o ministério, Jesus está exercendo o ministério da consolação. Está indo consolar, estão tristes, estão abatidos, outros perderam a esperança, né? Os de Emaús nós vemos, né, que diferente, né? Eles, comparado a Madalena como amava, né? Ela foi buscar, mesmo no túmulo, foi buscar o Senhor e queria vê-lo e queria estar perto, mesmo que fosse de um cadáver, né? Os de Emaús, gente, voltaram para a vida de antes. Os de Emaús perderam a esperança totalmente e voltaram para trás, voltaram para a vida de antes. Talvez, né, com o intuito de retomar os negócios que tinham,
voltar para a vida de antes e voltar para o cotidiano de antes, como se tivesse sonhado um sonho belo e maravilhoso, de repente abrir os olhos e aquilo era um pesadelo, a vida era um pesadelo. E tudo que eles tinham vivido com Jesus tinha acabado, pensavam eles, e agora não tinha mais sentido. Voltaram para trás e voltaram tristes. Dizem, eram 14 estádios, parece, ou não sei quantos aqui fala o Evangelho, a distância de Emaús, depois chamado distante 11 quilômetros, 11, 13 quilômetros, né? Então, era uma caminhadinha boa, viu? Dá aí mais de 2 horas, andando rápido, tranquilamente. Nós que fizemos o caminho da fé algumas vezes, né, a pé, pois é uma média de 5 quilômetros, 1 hora, então imagina aí, né, 2 horinhas, 3 horinhas fácil, e eles acho que talvez mais, porque iam arrastando, né, iam tristes, iam como que lhes pesava tudo, né, na memória, tudo que tinham visto e vivido, e depois tudo se acabou, né? Que situação, meus irmãos. Que situação. Nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida também, quando nós olhamos para trás, né? Quando as pessoas às vezes começam bem na vida espiritual, começam fervorosos, começam com entusiasmo, mas depois, quando passa um tempo, voltam para trás, e aí, né, quando a paróquia promove um retiro e as pessoas falam, outro retiro, já fiz. Uma formação, não, já sei, eu já fiz muita formação, muito curso. Uma peregrinação, uma romaria. Pessoas que, estão de volta de tudo, que já pensa que já sabe tudo, que já viveu tudo. Né? Certa vez um padre amigo meu falou que, quando ele foi recém-ordenado sacerdote, um padre mais veterano chegou e falou, nossa, que entusiasmo, hein? Nossa, estou vendo que você está recém-ordenado, está feliz, né? Mas vai se preparando, viu? Vai se preparando, né? Que um dia você vai chegar onde eu cheguei, depois você vai ver que a gente, né? Depois tem que descer das nuvens, né? Você está agora na lua de mel, nas nuvens. Depois você, né, começar a caminhar depois, e você vai ver que o sacerdócio não é fácil, e aí isso vai passar. Gente, parece que a vida espiritual vai a menos, não vai a mais. Parece que vai a menos. Quanto mais você avança, mais pesa. Gente, que história é essa? Que história é essa? Não, eu tenho 20 anos de vida espiritual. Nossa, não é fácil. No começo era muito bom, né? Aí a gente começa a olhar para trás, né? O síndrome do torcicolo, né? De olhar para trás, né? Para ver se, nossa, antes era bom, antes era fervoroso, antes. Gente, isso é sinônimo de pessoas velhas na vida espiritual. Existe a velhice espiritual, gente, que não é experiência de vida espiritual, maturidade de vida espiritual, é velhice, pessoas velhas. Deus nos livre, gente, desse abatimento dos de Emaús, viu? Deus nos livre. Os de Emaús, eles não, ou seja, não demorou nada, eles já foram embora. Pedro permaneceu, Maria Madalena permaneceu, voltaram dizendo que estava vivo, eles nem sequer esperaram um pouquinho para ver se era verdade, eles já desistiram de tudo e foram embora, né? E voltaram para a vida de antes, para a vida. Olha, gente, nós estamos passando por essa pandemia. Eu estava lendo outro dia algumas coisas, eu não sou infectólogo nem essas coisas não, mas dizem que quando se descobre uma vacina para um vírus ou para uma doença, deixa eu colocar só esse Sírio um pouquinho aqui. Quando se descobre um vírus, surge um vírus e se busca o antídoto para esse vírus, né? Quando os cientistas, os médicos, conseguem a vacina, na verdade, o que é a vacina? São pequenas doses do próprio vírus, para que o próprio organismo possa produzir anticorpos, para poder ir combatendo esse vírus e fortalecendo, de tal forma que quando vier o vírus mesmo, né, o corpo já tem os anticorpos para combater aquele vírus. É curioso que na vida espiritual acontece a mesma coisa. Tem pessoas que na vida espiritual começam na vida espiritual não com fervor, não com todo entusiasmo e com toda entrega, mais ou menos, né? Frequenta a igreja mais ou menos, participam mais ou menos, e são pequenas doses só. O que acontece se você viver a vida espiritual assim? O homem velho que nós temos, que é pior que qualquer vírus letal, o homem velho que nós temos, se você vai inoculando ele com pequenas dosezinhas de religião, com pequenas dosezinhas de espiritualidade, chega um momento que o homem velho ele se faz tão forte que esse tipo de fé não serve mais.
Por isso tem muitas pessoas que abandonam a fé. Por isso tem muitas pessoas que voltam para a vida de antes. Por quê? Porque o homem velho já está vacinado, sabe? Vacinado contra a religião, vacinado contra a espiritualidade, vacinado contra a formação. É tremendo ver as pessoas que não são capazes de ler a Bíblia, não são capazes de buscar formação, de buscar conhecimento. Temos o catecismo da igreja, que é uma maravilha, gente. Estou agora dando umas formações, já faz a propaganda aí para vocês. Estou dando umas formações agora sobre os pecados capitais, inspirando no catecismo da igreja católica. Temos o catecismo da igreja católica na internet, ninguém lê, pouquíssimas pessoas leem. Por quê? Porque o homem velho já foi vacinado contra a espiritualidade, contra a religião. E aí, não, padre, já sei, não, perder tempo, vendo isso aí, não. Aí vê o vídeo lá, 15 minutos. 15 minutos de vídeo, de formação, nossa, não. Gente, o homem velho que foi a base de pequenas dosezinhas de espiritualidade, não de fervor na vida espiritual. Sabe aquela pessoa que se entrega totalmente? Sabe aquela pessoa que se lança para a vida de santidade, sem olhar para trás, e busca, né, ser fiel discípulo do Senhor? Claro, o homem velho, ele perde as suas forças. Mas se você vive só ali na mediocridade, né? Mediocridade é com medida, amar com medida. Mediocridade vem daí, de medida, amar com medida, calculando. Claro, o homem velho se faz forte. E aí passa o tempo, você fala, no começo da vida espiritual era bom. No começo eu lembro, nossa, a gente rezava, eu rezava o terço, ia para os grupos de oração, ia para a missa todo dia. Mas depois passa o tempo e a gente, pessoas envelheceram, igual o de Emaús, o espírito do de Emaús, a mesma coisa, com cara de Emaús, vem dizer depois que 20 anos de vida espiritual, ou 15 anos ou o que for, que parece que é pior que antes, porque antes sim que era bom, agora, gente, por isso o Senhor, meus irmãos, ontem nós falávamos como era importante, quando o Senhor nos chama, voltar-se para Ele, ou seja, nos convertermos. Converter, gente, não é só deixar a vida de pecado. Converter é olhar para Deus, é olhar para o ressuscitado e se apaixonar por Ele, e viver, de agora em diante com Ele, para Ele. E a vida muda mesmo, porque quando nós nos encontramos com o ressuscitado, a vida muda. Como era? Vamos ver um pouquinho como era o de Emaús. Iam conversando pelo caminho. De que conversavam eles? Como iam caminhando, arrastando. Se arrastando. Tem muita gente que vai se arrastando na vida espiritual. Iam eles, caminhando, imagino que só falando em pretérito, e nós pensávamos que Ele, e nós acreditávamos que Ele ia nos libertar, que Ele iria nos liberar de Israel, Criou uma expectativa, criou uma expectativa do Messias equivocado. Não buscaram, na verdade não esperavam o Messias, esperava a libertação de Israel. Nós pensávamos que Ele ia ser aquele que ia libertar. Libertar o quê? Dos romanos. Libertar o quê? Libertar, dos problemas da época, sei lá, Nós muitas vezes pensamos de Deus isso, gente. Pensamos que muitas vezes Deus vem nos resolver nossos problemas. E eu pensava que, quando comecei a frequentar a igreja, que ia resolver meu casamento, que ia resolver. Quem tem que resolver teu casamento é você. Deus vai te iluminar e vai dizer a você o que você tem que fazer. Mas se você tem que perdoar e você não quer perdoar, se você tem que se comunicar mais e se abrir, você não quer se abrir, se você tem que vencer o egoísmo, você não quer, então não é Deus que vai, em passe de mágica, resolver nossos problemas, gente? Então Deus veio nos salvar, veio nos remir dos nossos pecados, veio vencer a morte e abrir o caminho da salvação, para que nós caminhemos por esse caminho com esperança, de saber que nessa vida nós teremos problemas, mas nós temos que lutar para resolver esses problemas, mas principalmente nós estamos indo para o céu. E nós temos que olhar para o céu e ter esperança. E enquanto vamos de caminho, claro, nos entendermos, nos perdoarmos, vencer nosso egoísmo, ser mais generosos, desapegados. É o que temos que fazer. Então não é pensar que o ressuscitado tem que resolver todos os problemas. Porque senão, gente, facilmente nós faremos como os de Emaús. Olharemos para trás e dizemos, nossa, antes de casar, antes da vida de casado, eu era feliz. Eu era feliz e não sabia. Antes que agora que eu tenho problema, agora que não sei o quê. Essa espécie de olhar para trás e lamuriar e lamentar, gente, isso é próprio de pessoas, sabe, que não descobriu o sentido da vida. Não descobriu o sentido da vida. E não podemos olhar para trás, meus irmãos, temos que olhar para frente. Olhar para frente. A pessoa que, por isso, claro, as pessoas que já estão velhas no espírito,
As pessoas que estão envelhecidas no espírito, você não pode falar mais de conversão, porque eles não acreditam mais na conversão. Você não pode falar mais de santidade, você não pode falar mais de grandes ideais, você não se entusiasmam mais. Gente, é sintomático quando vê pessoas na igreja que não têm interesse para buscar mais formação, mais conhecimento, buscar crescer mais na fé. Pensa que já sabe tudo. E pensa que lá no começo que era bom, porque agora a gente vai levando. E aí se limita a viver a vida de fé com os mínimos. Vou na missa no domingo, rezo de vez em quando um pouco o Pai Nosso antes de dormir. E assim vamos, né? Como um cara de Emaús. Então, meus irmãos, temos que nesse tempo de quarentena, mas é um tempo de que já passou a quaresma, que já passou a sexta-feira da paixão, agora é a ressurreição, gente. De que falamos em casa? Diz que iam eles conversando, de que falavam eles? Jesus é muito fantástico, porque Jesus sabe, mas Jesus ele se aproxima de nós, né? Se aproximam deles, e Jesus se interessa por nossa vida. Jesus se interessa até por nossas misérias e mazelas. Ele não se escandaliza, mas Ele quer nos elevar o olhar, gente, para um horizonte maior. Por isso Jesus se aproxima. O que vocês estão falando? Se Jesus chegar na tua casa e perguntar para você agora, né? O que você está falando em casa nessa quarentena aí? E se você gravar tudo que você fala durante o dia, com certeza é só falar de coronavírus para cima e para baixo, o pico do contágio para cima e para baixo, lamuriando, né? Que está calor, que faltam as coisas, que não posso sair de casa, que as crianças não param e que não sei o quê. Grava para você ver depois do final do dia. Deve ser um espetáculo. De que vocês estão falando, né, durante o dia? Gente, não é que você tem que falar com Deus o tempo todo e rezar o tempo todo, mas é verdade, gente, que quando a gente reza, quando a gente começa o dia rezando, é verdade que até o que nós falamos durante o dia, falamos menos de nós, de como estou, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou satisfeito, se eu não estou. A gente, nos esquecemos de nós e buscamos servir, e buscamos ajudar, e buscamos criar bom ambiente, e buscamos ter paciência uns com os outros, porque senão é verdade, estamos confinados em cima, murmurando, reclamando o dia todo, não tem quem aguenta não. Mas Jesus, né, que é muito bom, Jesus vem até nós. E o que vocês estão falando pelo caminho? O que vocês estão falando nessa quarentena? E aí Jesus quer, meus irmãos, elevar nosso olhar. Olha, essa quarentena vai passar, mas não temos que esperar também passar a quarentena para melhorarmos, né? Comecemos hoje, agora, a melhorar. Não, quando terminar essa quarentena eu vou frequentar mais a missa. Quando passar essa quarentena eu vou buscar mais formação. Olha, eu poderia não estar fazendo isso, estou fazendo um esforço de colocar vídeos aí para você. Tem gente que não está nem aí, olha, problema de cada um. Mas, gente, é agora, aproveitar. Você tem mais tempo que antes, talvez, né? Então, olha, busca ler mais a palavra, busca conhecer mais o Senhor, busca se formar mais. Aí Jesus vai, né, iluminando eles, vai devolver, gente, a esperança que eles perderam, vai devolver a alegria, o entusiasmo, o fervor, porque é isso que nós precisamos. Porque quando nós estamos passando por crises espirituais, por momentos de deserto, que é pior que essas quarentenas que nós estamos vivendo aí, gente, isso é muito sério. Isso pode até te afastar da igreja, te afastar de Deus. Por isso é importantíssimo, nesse tempo da Páscoa, recuperar, pedir ao Senhor a graça do encontro com Ele, né, para recuperarmos o fervor espiritual, para nos apaixonarmos de novo pelo Senhor, para nos apaixonarmos por a Sua palavra, porque o Senhor começa a explicar a palavra, gente. Quanto tempo você não lê a palavra? Quanto tempo você não escuta a palavra com gosto? Tem pessoas que, se você vai celebrar uma missa, principalmente no interior, que tem escassez de sacerdote, se você fazer uma missa e fazer uma homilia de 2 horas, o povo ainda fica e não vai embora. E ainda agradece ainda, que se você passar de 30 minutos, pronto. Nossa, essa missa está demorando demais. Assim estamos, gente. Outro dia eu fui na paróquia lá no Grajaú. Era uma missa de cerco de Jericó. Me atrasei, me perdi, lugar difícil de encontrar, até que demorei 1 hora para chegar no lugar. 1 hora. O povo estava lá 1 hora. E o rapaz falou: padre, se o senhor tivesse demorado 2 horas, o povo estaria esperando o senhor 2 horas. E é um povo que acorda 3, 4 horas da manhã para trabalhar, gente. E já era 9 horas da noite, eles estavam lá esperando o padre para celebrar a missa. Porque a missa era 8, eu cheguei 9h10.
me perdi, foi uma lástima, né? Terminou a missa 10h20, 10h30, e o povo lá agradecendo, e um calor tremendo, que nós temos ar-condicionado, gente. E o povo lá, entende como temos que, cada um, se revisar e dizer, nossa, é verdade, eu preciso deixar esse espírito de Emaús, né? Eu preciso deixar essa cara de Emaús que eu tenho. Porque o Senhor ia explicando a palavra e o coração deles ia, né, começando a se enfervorizar. Por isso eles começam a recobrar a esperança. E aí eles começam a reinterpretar a Escritura como nunca tinham pensado antes. Porque Jesus foi explicando. Olha, gente, Jesus fez uma homilia de 2 horas, viu? Uma homilia de 2 horas, porque se era 11 quilômetros, aqui está dizendo o texto, era 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, diz que Jesus foi lhes explicando tudo que se referia a ele nas Escrituras. E nós, muitas vezes, perdoa que fale tão claro, gente, é verdade, e me encaixo também, nós muitas vezes nos dá tédio ler a Bíblia, e deixamos lá, né? Nos dá tédio buscar uma formação, agora sim, agora ver séries, nossa, uma atrás da outra, ver vídeos, nossa, um atrás do outro, joguinhos de celular, nossa, o dia todo com joguinho, celular, porque claro, estou de quarentena, tenho que me entreter, porque senão ninguém aguenta, mas não temos tempo para buscar formação, por isso não podemos reclamar depois, quando a gente fica com cara de Emaús, o dia todo reclamando em casa, o dia todo murmurando, o dia todo criando, né, mau ambiente em casa, porque se a palavra de Deus não nos transforma, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se eu estou falando só de murmuração o tempo todo, meu coração de que está cheio? Mas se meu coração está cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, obviamente, né? A boca fala do que o coração está cheio. Por isso o Senhor vai, meus irmãos, eles explicando tudo, e a palavra vai entrando no coração deles, vai trazendo de novo a esperança, vai trazendo de novo a fé, vai trazendo de novo o entusiasmo. Eles, Senhor, fica conosco. Eles nem sabem que é Jesus. Não vai embora não, fica conosco. Né? Sabe quando você está na missa assim, você está você está assim com vontade de ficar tempos e tempos e não ir embora nunca, né? O mesmo entusiasmo que eles tiveram de não ir embora, de que Jesus, que não parasse de falar de Jesus, que não parasse de falar de Jesus para eles, né? Quando o padre está falando de Jesus, gente, se Jesus é tudo para nós, quando alguém fala de Jesus para nós, nossa, fala mais, padre, fala mais de Jesus, porque Jesus é o centro da minha vida, porque Jesus é a paixão da minha alma, porque Jesus é o meu Deus e meu Salvador. Fala mais dele, padre, explica mais as Escrituras. Assim estavam os de Emaús, porque a palavra vai transformando, e aí eles pedem para permanecer, e aí acontece, meus irmãos, o milagre. Jesus se revela a eles. Quando Jesus vê um coração que busca, um coração que ama, um coração que se esquece de si, de suas coisas, e deixa as coisas de lado para buscar Ele, A Santa Missa, gente, é um privilégio você poder parar as coisas que está fazendo, parar tudo para estar com Ele. Para estar com Ele. Pois a gente acaba tendo um encontro pessoal com Jesus. Foi o que eles tiveram. E Jesus, naquele contexto, por isso no contexto eucarístico, gente. O contexto eucarístico primeiro é a palavra, primeiro é a escuta da palavra. Depois que escutamos a palavra penetra em nosso coração e começa a transformar desde dentro para fora. Você vê Jesus presente na Eucaristia. Por isso, quando Jesus faz o gesto de partir o pão, eles reconheceram Jesus, abriu os olhos, reconheceram a presença. Por quê? Porque a fé nos permite ver o que os olhos não vê. A fé é um meio pelo qual nós vemos o invisível. Nós vemos o invisível por meio da fé. E eles viram Deus, que não se vê assim pelos olhos, mas eles viram com os olhos da fé. Mas Jesus desapareceu. Por que Jesus desapareceu? Porque a Eucaristia, quando está diante de nós, está Jesus. Quando nós comungamos, Jesus entra dentro do nosso coração. Deixa de estar diante de nós para estar dentro de nós. Isso é maravilhoso. E por isso eles voltaram no mesmo dia. Não falaram, vamos descansar, amanhã a gente volta, que são 13 quilômetros, já está de noite. Não, voltaram correndo, gente. Foram indo, arrastando, voltaram correndo para dizer aos irmãos. Por isso nós depois, meus irmãos, teremos a oportunidade, quando abrir as igrejas de novo, né, voltar correndo para a igreja. Voltar correndo para a igreja. Quero ver quantas pessoas vão vir voltar correndo para a igreja. Haverá uns que vai dizer, padre, pode seguir celebrando pelo vídeo também, que eu fico em casa, daqui tá tão bacana. Vai ter gente que vai ficar desse jeito, vão ficar, porque não estão vivendo, porque estão esperando passar a pandemia, a quarentena para poder viver. Então, meus irmãos, olha,
hoje é dia, né, de nós refletirmos e pedir ao Senhor a graça, meus irmãos, de recuperar, né, o primeiro amor, recuperar o fervor inicial. Não é aquele mesmo de antes, vai ser melhor que de antes, porque aquele foi importante, aquele momento lá no início da tua vida espiritual. Mas hoje é tão importante quanto, porque hoje estamos falando da perseverança. E perseverar não é qualquer coisa, né? E a perseverança é o meio pelo qual nós nos salvaremos. Pela perseverança salvareis vossas almas, diz o Senhor. Peçamos a Nossa Senhora a graça de nos encontrarmos com Cristo. E nos encontrando com Ele, meus irmãos, que o Senhor nos devolva a esperança, a alegria e o fervor a nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oferte agora, meus irmãos, tua tristeza, teu desânimo. Oferte agora tua apatia. Oferte agora toda essa condição da alma que talvez você se encontre agora de letargia, né? de frieza. Oferte isso a Deus. Oferte. Junto com os teus pedidos também, para que Deus toque o teu coração e faça arder o teu coração, junto com o pão e o vinho, transformando o teu coração com o Senhor, né, que no altar se dá a nós.